Fala, piazada, bem-vindo ao canal do Bronco, esse que vos fala. A marotagem continua, é dia de Bera Terapia. No vídeo de hoje nós vamos começar a falar sobre receitas e de começo a gente vai dar uma pincelada sobre como usar e pensar um pouco os insumos das nossas cervejas. Mas antes de mais nada, você não vai deixar passar essa oportunidade maravilhosa de deixar um joinha nesse vídeo e também me seguir lá no Instagram. Se não é inscrito, faça e ative o sininho de notificação. Hoje a gente começa a falar um pouco sobre as receitas. O foco são os insumos, mas o contexto é principalmente para aquela pessoa que está começando a fazer cerveja e não sabe ainda, não domina muito as escolhas. Quero trazer um relato resumido de como foi a minha trajetória até chegar hoje nos dias atuais, onde a gente já faz cerveja um pouco mais intuitivamente, aproveitando toda a experiência que a gente foi adquirindo ao longo do tempo. Já que se tem uma coisa que eu fiz muito nos últimos 4 anos, foi cerveja. E muito dessas receitas estão disponíveis para você aqui no canal do Tio Bronco. Bem, particularmente eu gosto de fazer associação das minhas receitas a um quebra-cabeça, que é composto de várias peças e eu tenho que fazer o encaixe perfeito para que as minhas receitas tenham ali aquela harmonia, aquela elegância. E essas peças ilustram muitas coisas: o processo, as etapas do processo e principalmente os insumos. Então, fazer as escolhas certas, usar as técnicas corretas para que esse encaixe seja, obviamente, perfeito, é fundamental. Pensando então na montagem desse quebra-cabeça, a primeira dica que eu dou para vocês, que é, ao meu ver, a ferramenta mais poderosa na montagem das receitas, é, sem sombra de dúvida, o sensorial. Você entendeu o teu sensorial, as tuas limitações e potencializar ele, cara, é sem sombra de dúvida a arma mais poderosa que você tem. Vamos tomar como exemplo aqui o meu sensorial. O meu sensorial é um lixo. Eu fui treinado para comer, para matar fome, beber para matar sede. Eu não tive muito assim a oportunidade de sentir os aromas, sentir os sabores. Não foi um exercício que eu desenvolvi ao longo da vida. Com o meu interesse pela cerveja artesanal, eu fui entendendo que isso precisava ser treinado. E hoje eu treino o meu sensorial constantemente. Já quando eu vou comer, por exemplo, num buffet, eu separo as coisas, eu como, eu cheiro tudo. Até grama eu cheiro, velho, pra você ter uma ideia. Alguns, obviamente, têm mais facilidade. Eu, como eu falei, sou aquela pessoa que eu tive muita dificuldade com isso e, portanto, tive que treinar. Essa é a dica matadora do vídeo de hoje. Treine o sensorial. Agora vamos para as próximas. Quando a gente está começando, nós desconhecemos muito dos insumos, sobre o que usar, como usar. Uma outra dica, embora eu tenha feito muito pouco uso dela, mas eu queria compartilhar com vocês, se você tem amigo cervejeiro, pergunte: vou fazer lá a minha receita, qual insumo eu uso? Qual é a técnica a ser usada? Se você tem essa facilidade, se você já está no meio onde as pessoas fazem cerveja e tem a oportunidade de fazer uso da experiência de amigos, faça. Eu não tive essa oportunidade porque aqui na cidade onde eu moro a gente não tem muito essa cultura. O compartilhamento de informação e experiência que eu fiz uso, como relatado no vídeo anterior, foi as trocas da galera dos grupos de WhatsApp. Também é uma ferramenta que funciona e funciona muito bem. Essa troca de informação é essencial. Então, se tem amigo, pergunte. Outro bizu, esse eu usei bastante. Quando eu ia fazer uma receita, eu pesquisava muito na internet. Procurava lá o que já tinha publicado
e buscava um padrão. Quando você pensa num estilo qualquer ou uma cerveja que você quer fazer, você vai pesquisando lá na internet, existe coisas que se repetem, insumos que se repetem. Então você presta atenção nisso, porque essa vai ser a estrutura, a espinha dorsal da tua receita. Vai haver diferenças de uma receita para outra, um insumo aqui, outro ali. Você também precisa prestar atenção nessas diferenças, porque cada um acaba agregando sempre uma nuance, uma coisinha ou outra, para trazer característica própria e identidade para aquela tua receita. Então essas diferenças, o ideal é você tentar entender o porquê que o cara está usando, para ver se não é uma linha que você pode seguir, que você pode explorar, que você pode fazer composição dentro daquilo que você está imaginando. A outra dica é conhecer quem? O BJCP, que é o nosso guia, ou melhor, é o guia mais usado pelos cervejeiros. Lá está toda a descrição que uma cerveja, um determinado estilo deve seguir, no que compete a cor, potência alcoólica, prováveis insumos, padrão de amargor. Então o BJCP ele é uma ferramenta muito importante para direcionar a tua receita. Estou com a camisa do Funk BJCP, coisa que a gente faz muito, que é pensar fora da casinha. Mas o pensar fora da casinha ainda assim é dominando os padrões. Portanto, não negligencie o BJCP. Uma coisa que eu fiz muito no início, quando eu não dominava os insumos, é ler a descrição dos fabricantes. Então você vai pegar lá o lúpulo, o malte, enfim, as leveduras. Sempre o fabricante ele vai te falar o potencial sensorial daquele insumo. Ah, isso aqui remete a fruta tal, aquilo lá remete a condimento não sei o que. Óbvio que quando a gente não conhece, a gente não usou o insumo, aquilo para nós é abstração, mas é informação. Registra a informação. Muitas das receitas que eu fiz foi baseado justamente nessas definições. E à medida que eu ia fazendo, ia desenvolvendo, eu ia comprovando ou não se aquilo que era dito se replicava nas receitas prontas. É óbvio que muito disso que está descrito ali nos rótulos também está associado com a nossa capacidade sensorial de identificação. Primeira dica lá do vídeo, desenvolver o seu sensorial. Porque quando você pega ali a descrição, em especial do lúpulo, vamos pegar esse exemplo, ele fala, isso aqui é um frutado, remete a fruta tal, tal, tal e tal. Se você não tiver com o teu sensorial bem treinado, algumas coisas não pegam. Principalmente a alimentos que você não tem a frequência de consumir. Mais um bizu que vocês não podem deixar de fazer, que é beber muita cerveja mesmo, em especial as referências, justamente para que isso te dê um parâmetro quando vocês tiverem a receita de vocês pronta para validar se aquilo que vocês fizeram está de acordo com a tua expectativa. Vou dar um exemplo para vocês. O meu estilo preferido de cerveja é Bohemia Pilsner. Cara, gosto demais disso. E como eu sou um cara teimoso, a primeira receita que eu quis fazer foi Bohemia Pilsner. É uma das mais complicadas, porque ela é tão neutra, ela é tão sensível, ela é tão delicada, na verdade, que qualquer erro ela aparece. Eu quis começar logo pelo mais difícil. No entanto, algumas coisas eu fiz certas. Por quê? Se era o meu estilo preferido, é porque eu já tinha bebido muitas outras. Então eu bebi muita Bohemia Pilsner, primeiro para definir, esse é o meu estilo preferido, depois para tentar entender como que era em termos de característica esse estilo, potência, sabor de malte, cor, padrão de espuma, para que o dia que eu fizesse, eu tentasse chegar o mais próximo daquilo que eu já tinha bebido. E o engraçado é que eu fiz o seguinte, eu bebia muito antes de fazer a cerveja, e aí eu sempre comprava alguns estilos desse referência para eu tomar junto com a cerveja que eu fiz.
para eu tentar comparar onde que eu acertei e aonde que eu errei. Então, essa é mais uma dica do Bronco. Tenha cervejas referências para você comparar com aquela que você quer fazer. Vamos entrar nos insumos? Vou relatar um pouco para vocês agora o que eu fiz para entender um pouco mais deles. A começar por quem? Malte. Deixa eu molhar um pouquinho a boca agora. Deixar o copo aqui devagarzinho. Pronto. Uma técnica que eu fiz no início e faço muito, além de ler a descrição, é mastigar o malte. Você vai lá, comprou o malte, dá uma mastigadinha nele. Pode comer, não tem problema não, não é veneno. Se fosse veneno, você morria quando a tua cerveja estava pronta. Mastiga o malte para você mais ou menos entender se o malte está novo, se ele vai te trazer algumas notas tostadas, alguma coisa de torrado. Mastigando, tu vai entender isso. Nem sempre é gostoso, mas é um exercício legal para você fazer. Outra coisa que eu fiz quando eu estava no início, cara, assim, eu vou todas as dicas para vocês, não estou falando que tudo é divertido. Algumas dicas são chatas de fazer, mas são essenciais. Uma delas é essa que eu vou falar agora, que é o chá de malte. Esquenta lá, pega uma porçãozinha dos maltes que você tem em casa, esquenta a água em temperatura de infusão, de mostura, e faça o teu chazinho com a tua infusãozinha ali e toma aquilo. Pode fazer várias amostras ali de malte. Uma vez eu fiz isso, comprei um caminhão de malte e fiz um chá para uns 10, 15 malte. Tomei cada um em separado para tentar entender um pouco dele. Depois eu fazia os coquetéis. Foi uma brincadeira bem legal. Repito, dá trabalho, mas é assim, meu filho. Quer fazer cerveja boa? Não tem receita mágica. Cerveja fácil não existe. Para fazer cerveja boa, tem que se esmerar. Lúpulo, a mesma coisa. Tudo que eu comprava, eu cheirava muitos lúpulos. Cheiro, até hoje. Até hoje eu cheiro muito lúpulo. Outra coisa que eu fiz bastante foi comprar cerveja ruim, né? Geralmente a gente invasa, então tem a paradinha de fechar a cerveja. Eu comprava essa cerveja comercial ruim, botava o lúpulo ali dentro, fechava, chacoalhava, deixava 1, 2 dias e ia beber. Foi uma experiência bacana. Outra coisa que eu fiz bastante e faço até hoje, a receita que eu fiz, eu divido ela em vários lotes. Especialmente é um teste que eu faço para lupulagem, quando eu quero usar um adjunto, quando eu quero testar fermentações. Então eu faço lá o meu lote de 20 litros, que é o tamanho que geralmente eu faço. Tem vários baldes de 5 litros. Então em cada um deles lá eu coloco um lúpulo diferente, ou eu coloco uma fruta, ou eu uso uma levedura diferente, para depois comparar e tentar entender o que aquele insumo me trouxe como característica. Levedura, a dica que eu deixo para vocês é beber muita cerveja e também dividir os lotes de cerveja que você faz em vários baldes e testar diferentes leveduras. Por fim, chegamos nos adjuntos. Cara, essa, sem sombra de dúvida, os adjuntos é a parte mais complicada, porque não tem um padrão de dica. Se você pegar a fruta, que a galera gosta de usar demais, em especial nas sours, cada fruta vai ter um jeito diferente de usar. Algumas você usa na fervura, outras tu vai usar na maturação, algumas você pode usar na fermentação. E aí a dica que eu tenho para te dar é: pergunte para quem já usou. Funcionou, não funcionou? Vai na internet, olha a descrição daquele adjunto, como que você faz para potencializar ele. Porque sem sombra de dúvida, essa é a melhor alternativa. Senão tu vai errar demais. E é óbvio, não vou mentir para vocês, tem muita essência pronta. E essências de boa qualidade. Não acho pecado capital algum usar a essência daquele adjunto específico que você tem intenção de usar. Enfim, chegamos ao final do nosso vídeo. Passei tudo bem correndo, porque o assunto ele é extenso e ele foi focado, obviamente, em quem está começando. Se você gostou ou eu deixei de falar algo, deixe nos comentários. No próximo vídeo a gente vai continuar o assunto, que eu quero mostrar para vocês como que eu planejo as minhas receitas já nos dias de hoje, fazendo uso de tudo que eu aprendi ao longo desses anos.
É isso, espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo do Bronco com a série Beraterapia. Fui!